quebrou mesmo, tanto é que eles esfacelaram toda a esquerda. Eu me arrependo do que eu fiz? Não, eu estava lutando por um país livre e democrático. Depois de assumir o poder, os militares foram atrás da esquerda brasileira, estudantes, políticos do antigo regime e líderes sindicais. Gente que podia ameaçar a então recém-impossada junta militar. E foi logo no começo da ditadura que um personagem ficou marcado na história política de Juiz de Fora como símbolo da resistência ao regime. Claude Smith Riani guarda em casa, no arquivo pessoal que ocupa um apartamento inteiro, as memórias daquele tempo. O líder político da época, que hoje tem 91 anos, ainda está bem lúcido para contar o que aconteceu durante a ditadura. Ele começou no movimento sindical da cidade e logo chegou à presidência da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria e depois à CGT, o Comando Geral dos Trabalhadores. Na época, as maiores entidades sindicais do início dos anos 60. Naquele tempo eu era muito estimado pelo Dr. Jango Goulart, o movimento que estava na área, né, que estava mandando no Brasil, não é mesmo? A amizade com o Jango está nas fotos. Essa na porta do avião em Juiz de Fora. Nos discursos e pronunciamentos lá estava seu Riani ao lado, apoiando o presidente deposto pelo regime militar. Mas ao contrário de Jango, que se exilou no exterior logo depois do golpe, Riani tomou uma decisão arriscada para ele e para a família. Decidiu ficar no Brasil, voltou para Juiz de Fora, de onde partiu o golpe. Minha esposa mandou os documentos para que eu possa para o exterior. Eu achei que num dia de ir, meus colegas, tem colegas que saíram lágrimas para despedir de mim, eu não ia, né? Falei, não, de jeito nenhum, eu vou. Aí eu resolvi vir para cá porque já não tinha mais condições. Eu vim normalmente, Deus do Rio para cá, tudo o exército no caminho, a gente veio dirigindo o carro, não teve problema. Quando chegou a Juiz de Fora, Riani descobriu que estava sendo procurado pelo exército. E aí tomou outra decisão nada convencional. A minha responsabilidade como pessoa, homem, tudo é ficar, né? Então eu não fui por isso, mas pode deixar que eu vou me apresentar agora. Mesmo se apresentando espontaneamente, Riani foi preso e torturado no quartel onde funcionava a sede da 4ª Região Militar. Me pôs em pé lá, mandou abrir os pés um pouco, eu abri as pernas, aí foi chutando, né? De um lado, o outro chutava de outro, os tornozelos, né? Então era muito doloroso. E depois de um determinado tempo eles pararam, mas vieram por trás e me deram soco nos rins também, né, tudo, né, mandado para Belo Horizonte. E lá foi ruim, porque eu chegar lá, um problema sério, outras pessoas que eu conhecia, né, e tudo, eles mandaram tirar a roupa todinha, né, ficar tudo pelado. Riani ficou preso por 30 dias, respondeu a processo e depois foi liberado. Ficou como ícone na luta contra a ditadura e depois militou na política pelo fim do regime. Não se sabe ao certo quantas pessoas foram torturadas durante o regime militar aqui em Juiz de Fora. Os relatos começaram logo depois de instaurado o regime, em 1964, e ganharam força com os depoimentos da presidente Dilma Rousseff, que passou por aqui em 1972. Os depoimentos indicam que um dos prováveis lugares onde a tortura acontecia é aqui na antiga sede da Polícia do Exército, onde hoje funciona a 4ª Brigada de Infantaria Militar. Colatino foi detido pela Polícia do Exército em agosto de 1968 e levado para o quartel-general em Juiz de Fora. Fomos até onde aconteciam os interrogatórios, neste local, ao lado do Museu Mariano Procópio. Geralmente era de madrugada, porque era ao lado do museu e ninguém ouvia nada, né? Podia gritar à vontade. O ex-militante político era do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, em plena ditadura, e também pertencia à Aliança Libertadora Nacional, grupo guerrilheiro que chegou a pegar em armas. O líder Carlos Marighella era temido pelos militares, tanto que ele foi morto numa emboscada. Mas antes disso acontecer, Colatino era o único que sabia o paradeiro dele na região. Por conta disso, foi submetido a intensa tortura e condenado pela Lei de Segurança Nacional. Eles deixavam, a partir das 9, 10 horas da noite, sem uma roupa, sem
cama, sem roupa, certo? Eu completamente nu, dentro de uma cela fria, tudo até 5, 6 horas da manhã. O estudante de engenharia na época enfrentou um dos piores períodos da ditadura militar, o Ato Institucional número 5, que dava plenos poderes aos militares. Época também do sequestro do embaixador americano. Eles furaram para mim e falaram no quartel: ó, agora você pode esperar. Vocês não falaram que era olho por olho, dente por dente? Agora vai ser olho por olho, dente por dente da nossa parte também. Hoje, aos 68 anos, o passado dói menos. Tempo de contar essa história para que todo mundo saiba. Valeu a pena ter participado, certo? Mas tem uma autocrítica. Não valeu a pena ter ido direto para uma luta que não havia a menor possibilidade de vitória, certo? De vitória. Nem sequer, tanto é que foi esfacelado toda a esquerda do Brasil. O comunismo ateu, o fascismo perseguidor atroz. Aqui estamos ao lado de figuras que comparecem ao lado do povo, figuras de destaque do mundo político brasileiro, que vieram trazer a sua solidariedade, que começa a lotar por completo a praça. As igrejas cristãs, tanto a Igreja Católica Apostólica Romana, como também as igrejas protestantes evangélicas, receberam o golpe militar de 1964, que não foi só militar, um golpe civil-militar, receberam com muito bom agrado, porque era uma espécie de uma intervenção divina na história do Brasil para evitar que o Brasil